Joel 1, do 1 ao 12, nos traz o seguinte, o texto das Sagradas Escrituras. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças neste domingo à tarde, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e te pedimos que nos oriente durante essa jornada, dentro do livro do profeta Joel. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar com a Bíblia aberta nesse texto. Meus irmãos, é algo bem desafiador, mas é o que o Senhor nos impulsiona a trazer mais alguns sermões nesses textos proféticos. E tendo encerrado Amós há um tempo, tendo ministrado outros textos que não fossem no Antigo Testamento, hoje a gente inicia cerca de 8 sermões em Joel, tratando de uma mensagem que Deus entregou ao seu servo para orientação e exortação do seu povo. E a minha oração é que Deus nos ajude nesse tempo, para que a gente possa extrair realmente aquilo que necessita para os nossos dias. Porque você vai perceber que não tem nada de tão novo debaixo do sol. O que acontecia nessa época também pode se assemelhar e se assemelha com aquilo que nós temos vivenciado. E quando digo nós, obviamente, não quer dizer a nossa igreja local, mas a igreja do Senhor no mundo como um todo. Eu quero começar dando um contexto histórico para que você compreenda bem em que situação Deus levanta esse profeta para falar à nação, ao povo de Judá, ao povo de Israel. A nação foi vítima de campanhas militares e seus inimigos ao oeste, Tiro, Sidom e Filístia, infligiram duros golpes sobre o povo, sobre a terra, sobre o templo e sobre seus palácios. Então veja, 3 nações inimigas vitimaram esse povo. Eles não estavam bem do ponto de vista da segurança. Eles tinham sido duramente golpeados na sua fortaleza
na questão da sua terra, mas também nos seus palácios e no templo. Ou seja, toda a cidade, todo o povo, todo o território foi atingido de alguma maneira por essas campanhas militares dos inimigos, Tiro, Sidom e Filístia. Além disso, a nação sofreu perdas não apenas devido a essas invasões estrangeiras, mas também devido à infiltração maciça de gafanhotos e à seca. E aqui eu já quero dizer para você, talvez você já tenha escutado, eu espero que você algum dia na sua vida já tenha escutado alguma pregação em Joel, não seja a primeira e nem seja a última. Mas certamente você já escutou alguém pregar em Joel falando que o gafanhoto seria alguma coisa semelhante a um demônio. E aí a gente escuta demais aquela coisa assim: Senhor, repreende o devorador. Como se esse devorador fosse realmente o Satanás que botou na sua cabeça de gastar com o que não devia e fez você ficar endividado. Ou seja, só pode ser obra do capiroto eu estar devendo na praça. Não é. Na realidade, é literal. Gafanhoto é um animalzinho, um insetozinho muito sagaz. Ele migra de região para região para buscar alimentação. Por isso que ele cita aqui no versículo 4 o gafanhoto migrador. O que aquele que estava no local deixou, esse que migrou, comeu. E você vai perceber que há épocas do ano em que os gafanhotos são muito mais frequentes, eles aparecem com mais frequência. Eu já tive a oportunidade de ter dentro de casa gafanhotos entrando, e é horrível, porque você só pensa o seguinte: minhas plantas vão embora, porque é a primeira coisa que ele vai atacar. E a gente tenta se defender de alguma forma, alguma tela na janela. Eu matava com raquete mesmo, raquete de muriçoca. Dava alguns choques e depois expulsava. Ele ficava meio zonzo, não morria, mas eu conseguia expulsá-lo. O fato é que dificilmente nessa época aqui a gente tinha a tecnologia que hoje tem para poder expulsar os gafanhotos. Então, se eles vinham em grande quantidade, a colheita era perdida. Então, o que um tipo de gafanhoto deixava, quando os outros migravam, comia, e assim por diante. Então, por mais que seja feita essa, por assim dizer, alegoria, comparação, às vezes até uma má interpretação, não confunda, o devorador é o devorador mesmo. É um gafanhoto que fez com que a colheita anterior desse povo fosse totalmente destruída. E se uma colheita é destruída por insetos, por pragas, o que vai acontecer naturalmente com esse povo posterior a isso? Fome. Então era um povo que, devido à invasão dos gafanhotos e à seca, estava devastada economicamente. Não se tinha produtos para vender e não se tinha produtos para comer. Os animais também não tinham o que comer. Então, por mais que você migrasse da parte da agricultura para a pecuária, ainda assim você teria problemas. Imagine só se você tem uma criação de gado, mas onde o seu gado pasta não tem vegetação. Imagine acordar 6 horas da manhã para cortar palma para o seu gado, mas não tem palma. Ir até a feira da cidade, comprar torta de algodão para o seu novilho, mas não tem. Por quê? Porque nada há de colheita. Não há mais nada que sobrou, porque os gafanhotos se viram forçados até a comer planta seca. Comeram tudo que via pela frente. Essa era a situação econômica daquele povo também. Mas espiritualmente o povo estava bastante endurecido e indiferente. Não há aqui a citação de nenhum pecado específico, mas é fato que Joel chama esse povo para um arrependimento de boa fé. Ele não vai condenar o povo por sua idolatria, diferente de outros profetas
a exemplo de Amós. Mas, no capítulo 2, no versículo 3, ele diz: rasguem o coração e não as suas roupas. O que ele quer dizer, a princípio, é que quando você fica indiferente à voz de Deus, você está pecando. E esse pecado tem que ser consertado. É que quando você não ouve, quando você está insensível, você está endurecido quanto às orientações do Senhor, você vai por caminhos que o desagradam. E isso precisa ser consertado. Então ele chama a esse arrependimento. Eu não quero que vocês rasguem as suas vestes, as suas roupas. Vocês precisam rasgar o coração. Ou seja, vocês precisam estar mais sensíveis à voz do seu Deus. A situação política é ambígua. O povo certamente não desfrutava de estabilidade que caracterizou a monarquia sob Davi e Salomão. Em vez disso, evidências internas sugerem uma vulnerabilidade, possivelmente decorrente da fraqueza política. A devastação econômica, como é descrita pelo profeta muitas vezes, vai deixar uma nação aberta ao ataque. É nesse contexto que Joel é chamado por Deus para falar a esse povo acerca do dia do Senhor. Esse certamente, se você nunca ouviu falar de Joel, está abrindo pela primeira vez hoje, mas sobre o dia do Senhor você já ouviu falar. E ele vai falar sobre o dia do Senhor, é o tema central da mensagem que foi dada a Joel. Por que o povo tem que escutar mais a voz de Deus? Por que o povo tem que se consertar com relação a essa insensibilidade, a essa indiferença com as coisas de Deus? Porque o dia do Senhor vem. E esse dia será certo, repentino e implacável. E nós precisamos estar também conscientes disso. Indo para o texto agora, nós temos no primeiro versículo o seguinte: palavra do Senhor. A gente para aqui. Se você esteve aqui hoje pela manhã ou acompanhou de casa, o pastor Jamerson falava a respeito, já no finalzinho do seu sermão, sobre a forma como algumas pessoas profetizam. Já ali perto do versículo 7, versículo 8, quando ele expunha os tipos de dons que Paulo cita. E falando da diferença de pessoas que dizem, assim diz o Senhor, ou me ocorre que determinada coisa poderá acontecer. Aqui, Joel não se utiliza das próprias convicções, ou da própria leitura de mundo para elaborar uma mensagem e entregar ao povo. Porque isso você pode fazer. Você pode ler o mundo ao seu redor, ver quais são as necessidades do povo que está com você nesse mundo e dizer, eu acho que nós deveríamos fazer isso. Seria bom, seria interessante que nós tivéssemos essa atitude. Mas ele não fala da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento, da sua visão de mundo sobre o senso comum, ou alguma coisa que ele ouviu falar, achou interessante e decidiu reproduzir. Esta é uma palavra do Senhor. Ou seja, essa é a origem da mensagem. A mensagem tem uma fonte divina, e ao profeta são dados o privilégio e a responsabilidade de levar essa mensagem aos seus ouvintes. E esse é o grande ponto. Aquele que leva a mensagem do Senhor tem sim um grande privilégio, mas ao mesmo tempo tem uma grande responsabilidade. Joel é responsável ao dizer, esta palavra é do Senhor. O que eu transmitirei a partir de agora vem do alto. Ouvi com atenção. Joel, a quem essa palavra é dirigida, diz o texto, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. A gente não sabe muita coisa a respeito dele. Na realidade, Joel só é citado 2 vezes. E só aparece 2 vezes no texto sagrado. Mas o seu nome significa Jeová é Deus. Seu nome é uma confissão de fé que expressa 2 verdades. A primeira delas é a singularidade da pessoa de Deus.
E a segunda, destacada pelo nome de Joel, é que esse Deus único é o Deus soberano. Ou seja, no seu nome, ele já traz a ideia de um Deus que é singular, ou seja, não há outro igual a Deus, mas também que esse é o Deus soberano, ou seja, ele controla, ele domina sobre todas as coisas. Pensa-se que esse profeta ministrou na época quando o rei Joás era menor de idade. Você deve se lembrar que Joás, quando subiu ao trono, tinha apenas 7 anos. E durante um tempo, ele tinha Atalia como regente por usurpação. Isso aí vai estar lá em 2 Reis 11, do 1 ao 3. E esse período de tempo deve ser compreendido entre 841 e 835 a.C. Mas há também algo interessante que é colocado no versículo 1. É o nome do pai. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Quando nós queremos falar acerca de alguém, por mais que nós não saibamos muita coisa sobre a sua biografia, mas é interessante ver a relação, pelo menos com o pai. Se esse pai teve alguma importância naquela sociedade, ele vai ser citado. E como é bom quando a gente é relacionado ao nome do pai, ou ao nome da mãe, porque a gente percebe que há ali não somente uma ligação familiar, mas há também uma questão de dizer assim, ele é procedente de uma família que teve determinada importância na vida dos seus semelhantes. E Petuel é citado aqui apenas neste texto da Bíblia. E apesar de não sabermos muito também sobre ele, óbvio, só é citado uma vez, mas o fato dele ser mencionado sinaliza para o fato de que era um homem bem conhecido. Porque se alguém dissesse, quem escreveu essa carta, quem escreveu esse tratado, quem falou sobre isso? Ah, foi Joel. Conhece Joel? Joel, filho de Petuel. Pronto. Então, se alguém dissesse Joel, filho de Petuel, todo mundo sabia quem era. Petuel era bem conhecido, era uma personalidade destacada na sociedade. Interessante que a gente, numa medida muito pequena hoje, mas a gente ainda conserva isso. Tudo bem, eu não conheço nenhum menino chamado Joel. Parece que a fabricação deles parou lá em 1900 e alguma coisa. Hoje é mais fácil ter nomes mais sonoros do que Joel. Apesar que Joel é um nome pequenininho, dá para você decorar. Certamente seu filho não sofrerá bullying se for chamado de Joel. Porém, é fato que nessa época Joel tinha aos montes. Vamos dizer que só nessa comunidade você poderia ter 10 meninos chamados Joel. Mas só um era filho de Petuel. Então era fácil você compreender Joel de Petuel. Ainda hoje, em cidades menores, as pessoas ainda falam Joel de Antônio. Ah, Joel, filho de Antônio. Sei quem é. Essa ligação, veja, desde tempos bíblicos, para que você saiba qual é a linhagem, para que você saiba de onde a pessoa vem, qual é a sua origem. Então, a origem da mensagem é Deus falando. Quem é o canal dessa mensagem? Joel, filho de Petuel. E ele vai começar falando sobre algo muito impactante: a praga de gafanhotos e a seca, que é justamente o tema da mensagem de hoje. Do versículo 2 até o versículo 12, você vai perceber que ele vai falar com 3 grupos de pessoas. E ele vai ser muito contundente com cada um desses grupos. E no final ele vai arrematar com outro grupo, do qual depende todos os outros. E a gente vai perceber isso à medida que a gente for caminhando. Versículo 2, ele diz: prestem atenção, velhos. Se você acha que é muito forte, você pode chamar anciãos, sem problema.
E ele diz: prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Ele vai falar: prestem atenção. E depois ele vai dizer: escutem. Porque ele fala aos velhos, primeiramente. Essa palavra vai nos levar a encontrar uma explicação nos líderes religiosos e nos líderes comunitários. Ou seja, ele começa a falar com esse povo, por assim dizer, pela cúpula, por aqueles que estão revestidos de autoridade dentro da comunidade. Então eu me dirijo aos anciãos, porque eu sei que dentre os anciãos estão aqueles que lideram esse povo do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista comunitário. Então prestem atenção, vocês que são líderes. E depois ele diz: e escutem todos os moradores da terra. Ou seja, toda a população de Judá e Jerusalém é chamada a ouvir. Ouvir atentamente o que ele tem a dizer. E ele diz: aconteceu algo assim no tempo de vocês, ou nos dias de seus pais? Eu falei no início, na parte de contexto histórico, que eles vinham de derrotas militares, de invasão de gafanhotos, perda de colheita e seca. Ou seja, estavam arrasados. E ele compara o momento atual com o momento anterior, com o tempo dos pais deles, dos precursores daquela nação, e diz: aconteceu algo assim no tempo de vocês, ou seja, num curto espaço de tempo, ou no tempo dos seus pais, séculos atrás. Vocês já ouviram falar sobre isso, ou vocês já presenciaram algo como isso? Ou seja, quando se consulta a história, quando se apela para a memória dos anciãos e os leva a refletir sobre a magnitude da devastação, é fácil de compreender que não houve outro evento semelhante a esse. Não houve outra devastação parecida com essa. E é óbvio que a pergunta de Joel é uma pergunta retórica. Vocês já ouviram falar sobre algo semelhante a isso? Não. Aconteceu alguma coisa parecida com isso no tempo de vocês? Não. E no tempo de seus pais? Também não. Uma coisa nunca antes vista tomou conta desse povo. A calamidade não teve nenhum paralelo. E é um evento tão incomparável que ele só pode ser interpretado à luz dos propósitos providenciais de Deus. É uma questão que eu vou voltar a citar lá no final, nas nossas aplicações, mas já quero dizer agora: não há calamidade à parte da providência divina. Não há. Se aquilo aconteceu, é a providência. Só que essa providência pode se manifestar por fatos favoráveis, que geram bênção, mas também pode se manifestar por fatos desfavoráveis, que geram arrependimento, para que depois venha a bênção. É necessário que esse povo aqui passe por situações difíceis. É necessário que nós passemos por situações difíceis para acordar, cairmos em nós e percebermos: preciso ter uma atitude diferente para com Deus, para que Ele seja favorável a mim. Versículo 3, ele diz: contem isso aos filhos de vocês, que eles contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Veja, ele fala sobre 4 gerações. O relato desse momento histórico precisa ser passado a pelo menos 4 gerações. Eles estão vivendo isso, mas eles vão contar aos filhos, e os filhos vão contar aos netos, e os netos vão passar para os bisnetos. Fazendo uma conta aqui, de que cada geração vem a cada 25 anos,
você vai ter essa história sendo passada por pelo menos mais 75 anos. A geração que está aqui vai passar para mais 3. Então, pelo menos durante o primeiro século, depois desse evento, isso aqui não será esquecido. Mas nós sabemos que tem situações, episódios, que são tão marcantes que eles ultrapassam o limite desse tempo. É fato que a gente de vez em quando aqui cita que no século XVII os puritanos falaram assim, assim. Mas já passou aí 4 séculos, mas a gente continua falando sobre eles. A gente fala dos reformadores, geralmente no mês de outubro, mas às vezes a gente cita em algum momento fora dele. Já vão se passando aí 6 séculos. Mas a gente continua falando sobre a reforma e aqueles que foram usados por Deus para a reforma. A gente continua falando dos pais da igreja, e aí já se vão mais de 15 séculos. E mesmo assim a gente continua falando sobre eles. Ou seja, aquilo que é importante que fique nos corações do povo de Deus deve ser transmitido de geração em geração. Não somente os efeitos catastróficos dessa invasão de gafanhotos, a seca que eles passaram, mas aqui é importante que a gente perceba que tudo aquilo que está nessa palavra deve ser transmitido para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e os filhos dos filhos dos filhos. Se cada geração se comprometer a passar essa palavra adiante, os efeitos dela perdurarão. Ou seja, ela não será esquecida, mesmo que se passem 3, 5, 10, 20 séculos. E essa é a ideia que nós precisamos guardar. É necessário que a gente, pela importância da palavra, passe adiante. E aqui, pela importância do evento histórico, eles precisavam passar adiante. Passar adiante às gerações aquilo que estava acontecendo e que não tinha paralelo na história pregressa daquele povo. Versículo 4, ele vai dizer justamente, ele vai descrever o que é que deve ser contado, o que é que deve ser falado para as gerações seguintes. Ele diz: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o devorador comeu. O que o devorador deixou, o destruidor comeu. Então, após a convocação dos anciãos e de toda a população da terra para contemplar a singularidade da catástrofe e relatar às gerações seguintes, o profeta vai narrar em cores muito vivas a devastação que caiu sobre eles. Então ele lembra da devastação e da completa destruição causada pelos gafanhotos, e a variedade dos nomes dos gafanhotos pode se referir aos vários estágios de desenvolvimento, porque isso aqui foi acontecendo, obviamente não foi tudo de uma vez. Não é que surgiram agora 4 tipos de gafanhotos e detonaram com tudo, mas ao passo que um estágio passou e destruiu, o outro veio e destruiu mais um pedaço. Veja, o que um deixou, ou seja, cessou aquela atividade, veio outro e devorou. Então você tem estágios diferentes de desenvolvimento do gafanhoto e momentos diferentes de destruição. Quando você soma tudo, aí você tem a catástrofe completa. Ele acrescenta aqui do que consistia o juízo, que a esperança deles de alimento havia por muitos anos sido frustrada. Imagine então que durante um ano você planta e espera a colheita. Naquele primeiro ano, o que acontece? Você planta, mas o gafanhoto cortador chega lá e destrói. Você perdeu o primeiro ano de colheita. Mas você planta de novo. Mas o que o cortador deixou, o migrador comeu. Você perdeu 2 anos de colheita. E aí o que o migrador deixou, o devorador comeu. Você perdeu 3 anos de colheita.
O que o devorador deixou, o destruidor comeu. São 4 anos sem colheita. Qual a esperança que você tem a partir do 2º ano de que aquela fome vai ser revertida? Você está plantando e está sendo destruído. Então, no 1º ano você diz, não, ano que vem vai ser diferente, não é possível. Só que aí no 2º ano acontece a mesma coisa, no 3º ano a mesma coisa, no 4º ano a mesma coisa. Então você perde a esperança, humanamente falando, de que haja alimento no médio e longo prazo. Talvez essa tenha sido a sensação, o sentimento de muitos dos nossos avós, quando das secas dos anos 20 e 30 no Nordeste. Plantava, mas o solo era rachado, não vingava. Não vingava nem os meninos, quanto mais as plantas. Você tinha 20 filhos, sobravam 10. Você plantava 10 hectares, sobrava 1. Crianças morriam de inanição, fome, cólera, que hoje não morre mais. Não na mesma proporção. Então, quando uma devastação se sucedia e outra se seguia sem haver fim, quando havia 4 anos estéreis, isso não era normal, isso não era habitual. Esse povo agora começa a pensar, por que tudo isso está acontecendo? Por que está nos sobrevindo tamanha calamidade? O profeta diz que isso não podia ter sido por acaso. Deus queria mostrar aos judeus algo extraordinário, que mesmo contra a vontade deles, eles observassem a sua mão. Eles não estavam querendo ver a mão de Deus durante o percorrer da sua vida. Eles não estavam querendo ouvir a voz de Deus. Eles não davam nenhum tipo de moral para aquilo que Deus fazia. E aí, o que acontece? Deus diz, então eu vou mandar calamidade, para ver se esse povo acorda e olha para mim. Lembre-se que isso não é nenhum privilégio desse povo aqui, dessa época de Joel. Mas em vários outros profetas a gente percebe Deus movendo, atuando através de nações e também de outras situações para que o povo volte para Ele, mas o povo não se volta. Deus então queria mostrar, mesmo que vocês não queiram, vocês agora vão ter que reconhecer que sou eu que estou fazendo isso. Então, se vocês não reconhecem a minha mão ao abençoar vocês, agora vocês vão reconhecer a minha mão ao castigar vocês. O que é que nós preferimos? Acordar todos os dias e dizer, Senhor, muito obrigado, eu percebo a tua mão no sustento da minha casa, ou esperar que a calamidade chegue e você diga assim, Senhor, eu sei que é o Senhor que está me castigando, porque eu estou sendo indiferente à tua voz. Fica a reflexão. E ele vai chamar agora um segundo grupo. Primeiro ele falou aos anciãos, aos velhos, e agora ele vai falar aos beberrões, aos ébrios. Acordem, beberrões, versículo 5, e chorem, lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Primeiro chamado à resposta é dirigido aos bêbados. Veja, ele chama primeiro os velhos para que eles escutem a respeito do que aconteceu, sejam lembrados de toda a situação e reflitam se isso aconteceu anteriormente e reforcem isso às gerações seguintes. Como ele percebe que nunca aconteceu algo semelhante, ele agora vai chamar esses outros grupos e dizendo, acordem e lamentem, porque vocês que se embriagam, vocês gostam de vinho, vocês gostam de vinho novo, mas ele foi tirado da boca de vocês. Por quê?
Porque não tem colheita. Se não tem colheita, não tem produção de vinho. Se não tem produção de vinho, como é que vocês vão agora beber até o dia amanhecer? Beber para esquecer dos conflitos, dos dilemas, dos problemas que vocês têm enfrentado. Como é que agora vocês vão beber para celebrar as suas conquistas, se é que vocês as têm? O vinho foi tirado da boca de vocês. O que sobrou? Se a vida de vocês girava em torno disso. Imagine só, você tem uma pessoa que bebe todos os dias. E aí o médico chega para ela e diz assim: se você quiser morrer, beba. A partir daquele momento ele vai passar de uma grade de cerveja, exemplo, para 0 álcool. Como é que fica essa pessoa? No popular, louca. Porque ela é acostumada com algo. A vida dela gira em torno disso. Ela só tem alegria quando está com um copo na mão. Ela só tem alegria quando ela está munida daquilo. Quando ela sente necessidade, abre a geladeira e tem. A segurança dela está naquilo ali. Mas agora não tem mais. Então ela fica triste porque não tem como se alegrar com a bebida. Ela fica solitária porque ela não tem como juntar outras pessoas ao redor da mesa. Ela fica desolada porque o que ela mais gostava foi tirado. Então ela vai chorar, ela vai lamentar, e ela vai ficar pensando: quando é que eu vou ser liberado? Quando é que eu vou poder tomar novamente? E a resposta é: nunca. Porque foi dito: se você quiser morrer, beba. Os judeus haviam se tornado entorpecidos e revestidos de dureza. Ou seja, o efeito deles de indiferença à palavra do Senhor, às ordens do Senhor, às orientações do Senhor, é como alguém que bebe e perde os seus sentidos. Eu sei que tem muita gente que diz assim: eu não tenho problema com bebida não, bebo socialmente. E aí diz: eu não, só tomo 2 latinhas na hora do jantar e volto para casa. Tá, quem toma 2 latas de cerveja, são 700 ml, né, uma lata? Uma lata são 350, se for igual de refrigerante, são 700 ml. Ou seja, perto de 1 litro. Se você toma quase 700 ml de refrigerante, sua barriga vai ficar meio inchada, vai ficar incomodando. Mas você toma, porque refrigerante é bom. Agora, se você toma 700 ml de cerveja, eu estou utilizando que tem menor teor alcoólico, pega o carro e sai. Você vai chegar? Se Deus botar a mão. Mas você vai perder os seus reflexos. Você vai perder os sentidos. A visão vai ficar turva. A audição já não é mais a mesma coisa. Você vai ficar meio tonto. Vai perder a firmeza nas mãos e nas pernas. Se precisar de uma freada brusca, você não consegue. Se precisar de um momento de maior perícia, desviando de um carro e passando por outro, provavelmente você também não consegue. Isso quando você não atinge uma pessoa e causa um acidente fatal. Ou seja, não há nada de bom quando você está entorpecido, quando você está fora de si. Esse vício aqui era provavelmente muito comum entre o povo, por isso que Joel fala. Por isso que Joel cita: acordem beberrões e chorem. Mas ao mencionar esse caso, ele mostra da maneira mais convincente que não havia pretexto para ignorar as coisas, e que os judeus não poderiam achar mais desculpa para a indiferença deles. Vocês estavam indiferentes até agora porque vocês estavam bebendo, mas agora o vinho foi tirado da boca de vocês, e agora vão acordar? Vão começar a olhar de novo para as coisas de Deus? Vão começar a olhar para essa calamidade e perceber: é Deus nos chamando ao arrependimento, a voltar a ser aquilo que Ele quer que nós sejamos? Os beberrões que se tinham decaído no seu estado sentiam mesmo a calamidade, porque agora bateu na porta deles. Tem coisa que a gente diz assim: não me preocupo com isso, porque isso nunca vai acontecer comigo.
até o dia que bate na sua porta. Aí você diz: meu Deus do céu, agora eu sei como fulano se sente. O que aconteceu comigo? Eu não tinha noção do que era isso. Pois é, mas agora você tem. Ele tem, porque o vinho foi tirado da sua boca. Agora ele sabe o que é escassez. Enquanto era só o grão que não chegava na casa da outra pessoa, enquanto era só a oliveira que não chegava na casa do seu outro colega, enquanto era só o pão que não era fabricado pela falta de trigo na casa do seu companheiro, ele estava muito bem. Mas agora o vinho foi tirado da sua boca. E aí, meus irmãos, eles agora vão sentir a falta. E com essa falta de ébrios, eles forçosamente, necessariamente, vão se tornar sóbrios. Não tem mais como se embriagar. E somente os sóbrios são capazes de reagir corretamente ao julgamento de Deus. Você precisa pensar, você precisa ouvir para agir. E só o sóbrio consegue fazer isso. Até os bêbados precisam entender que não vai haver vinho para eles após a devastação dos gafanhotos. E sóbrios relacionarem isso com uma ação de Deus, para que eles mudem de atitude. Versículos 6 e 7. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão, e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Ele agora vai representar os gafanhotos sob a figura de uma nação invasora. E eles são caracterizados como poderosos e incontáveis. Ele diz: esse povo veio contra a minha terra poderoso e inumerável. Você vê uma nuvem de gafanhotos, dá para contar? Não dá. Você vê a nuvem se aproximando, mas você não vai parar para dizer: tem 574 gafanhotos aqui. Não dá. É inumerável. E eles são poderosos, porque a partir do momento que eles atacam, não vai sobrar mais nada. Ele já tinha falado sobre isso no versículo 4. Foi isso que aconteceu. Eles foram destruindo passo a passo até que não sobrasse nada. Nesse contexto, o poder deles não pressupõe força, poder bruto, físico. Em vez disso, o significado é expresso por meio de dois fatores: a grande quantidade de dentes afiados e o seu apetite voraz, a capacidade de devorar qualquer coisa que estiver na sua frente. Veja, com dentes como de leão, com presas como de leoa, esses dentes afiados vão ser o primeiro fator de destruição. Mas o segundo fator está no versículo 7. Eles destroem as videiras. Primeira coisa que eles veem na frente: capacidade voraz de devorar as videiras. Acabou-se as videiras, o que é que tem mais? Tem figueiras também. Eles destroçam as figueiras. Acabaram-se as figueiras. Eles agora tiram as cascas das árvores e jogam fora. E os galhos ficam brancos. Veja o que eu falei antes: eles devoraram tanto que eles foram obrigados até a comer folha seca. Nada sobra. Diferentemente do seu uso normal no Antigo Testamento, como símbolo de prosperidade, felicidade, paz, a vinha e a figueira agora se tornam lembretes visuais do julgamento divino. Não é mais aquela videira frondosa, de onde nós vamos tirar o vinho novo. É a videira que foi destruída pelo gafanhoto. Está aqui para você ver. Não é mais aquela figueira que vai dar uma sombra maravilhosa nos dias de calor escaldante. É a figueira que foi destroçada. Em vez de a vinha e a figueira darem frutos para o sustento e deleite do povo,
como dádivas da bênção divina, a vinha foi desolada, a figueira foi despedaçada. Essa é a situação. Versículos 8 e 9. Ele agora vai falar a esse povo, como se estivesse falando para uma noiva que perdeu o seu marido antes do casamento. Nem se consumou o casamento e ela já está vivendo luto. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Então o povo é chamado a lamentar, tão profundamente quanto uma noiva virgem cujo marido prometido morre antes do casamento ser consumado. Imagine alguém que durante alguns anos conviveu, se programou, planejou aquele dia, já está com tudo pronto para viver talvez o momento mais importante de sua vida até aquele instante. E aí, por alguma situação, o seu noivo morre horas antes do casamento. Não queira saber o tamanho da devastação do coração dessa noiva. Ela troca o seu tecido de seda do vestido de noiva por uma roupa áspera, grosseira, feita de pelo de cabra, o pano de saco, usado para que você agora passe a não mais celebrar a alegria do casamento, mas você passe a vivenciar o luto da morte do noivo. Ela troca a música e a alegria da festa de casamento pelo pranto e o som da marcha fúnebre. No mundo antigo, a colocação do pano de saco era um rito habitual utilizado para expressar o estado de luto de maneira clara. Você via alguém com um pano de saco, você sabia que aquela pessoa estava vivenciando o luto. E normalmente, ele feito de pele de cabra ou de camelo, tinha uma cor amarronzada, quase preta, ou seja, era escuro. Por isso que até hoje a gente tem aquela sensação de que viver o luto é vestir cores escuras. Não necessariamente o preto, mas é difícil quando alguém está de luto vestir roupas coloridas, alegres, chamativas. Até que ela consiga novamente vestir todo o seu armário, ela vai dar prioridade às roupas mais sóbrias, mais escuras. Porque isso vai dar a entender, dentro de mim não existe alegria. Eu estou vivenciando esse momento de tristeza, essa desolação. E o motivo do grande luto dos sacerdotes, qual é? Dos ministros, é que a oferta de manjares e a libação foram cortadas. Por quê? Porque eles dependiam da plantação para essas ofertas. Se não há colheita, não é só o bêbado que vai ficar sem vinho, são sacerdotes que vão ficar sem fazer as ofertas. Ou seja, a casa do Senhor também está desguarnecida, porque não há provimento daquilo que é necessário para as ofertas. A oferta de manjares e a libação foram cortadas. A incapacidade dos sacerdotes de dar prosseguimento ao serviço do templo é uma questão grave. Veja até onde alcança a ira do Senhor pela desobediência e insensibilidade do seu povo. Eles também viam ameaçada a própria subsistência deles. Parte das ofertas era o sustento diário desses ministros. A carência das necessidades diárias era bastante grave, mas a incapacidade de ministrar perante o Senhor era o clímax dessa gravidade. O Charles Feinberg vai trazer o seguinte para nós: até mesmo a adoração da casa de Deus foi afetada pela desolação.
Que devastações o pecado pode provocar em todas as áreas da vida. Nenhuma catástrofe na esfera espiritual e religiosa poderia ser maior do que essa. Ela significava, na prática, a anulação da relação com a aliança entre Deus e o seu povo. Versículo 10, ele diz: os campos foram arrasados, a terra está de luto, o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Joel praticamente dá vida a essas coisas, como se elas experimentassem a dor. É interessante que quando você é colocado nesse contexto, você começa a imaginar como seria se a gente não tivesse nada disso. A gente veio para cá, talvez fez um lanche antes de vir para a igreja, quando sair vai fazer a sua janta. Quem vem de 7 horas, talvez já venha com o seu jantar pronto. Você tem recursos para comer o que você quiser, assim espero. Seja uma pizza, um cachorro quente, seja esquentar o que sobrou do almoço para aproveitar no jantar. É maravilhoso, você tem. Você abre o seu celeiro, o seu armário, sua geladeira e Deus proveu. Você veio adorar o Senhor e Ele abençoou aquilo que você colocou na mão dEle como gratidão e trouxe à sua mesa tudo que você necessita para a sua subsistência. Isso é maravilhoso. Só que imagine agora você não ter absolutamente nada. Você não tem com que glorificar ao Senhor, agradar ao Senhor de ofertas. Você não tem com que se alimentar porque não tem nada proveniente da colheita. Você não tem esperança de que vai ser diferente. Por quê? Porque a devastação está continuando. As plantações estão sendo destruídas de tempos em tempos. Meus irmãos, só dá para entender o seguinte: Deus não está aprovando o que eu estou fazendo. Eu não consigo enxergar de outra forma. Porque eu estou padecendo tanto, porque eu tenho sofrido tanto, porque as coisas estão dando tão errado na minha vida. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo aquilo que realmente agrada a Deus? Será que eu estou vivendo a vida cristã que Ele exige que eu viva? Porque a presença do cereal, do vinho novo e do azeite são evidência da bênção pela aliança com Deus. Mas o contrário, a ausência, é evidência do julgamento de Deus. Eu vou ler aqui 2 textos que mostram isso, e os 2 estão em Deuteronômio. Vamos ver a presença desses elementos como evidência da bênção pela aliança com Deus. Deuteronômio 7:13. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme juramento que fez aos seus pais. Aí você vai agora para Deuteronômio 28, do 49 ao 51, e vai perceber a realidade desse povo, que é a falta, a ausência desses elementos, que é evidência do julgamento de Deus. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia. Lembre do voo da águia e pense numa nuvem de gafanhotos. Vem da extremidade da terra, sobrevoando o seu espaço, até que chegue a sua plantação. E ele vai dizer: uma nação cuja língua vocês não entenderão, nação cruel que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços, eles comerão o produto dos animais e da terra de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles não deixarão cereal, vinho, azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas de vocês, até que vocês sejam destruídos. Isso aqui é o começo,
Mas depois vai ter nação inimiga, com certeza. Mas o início da destruição, Deus está movendo a natureza, sobre a qual Ele é soberano, para mostrar ao povo: o meu juízo vem. Se o povo acordasse com os gafanhotos e com a seca, seria maravilhoso, porque evitaria que as nações inimigas voltassem a subjugá-los. Lembre-se, essa nação já sofreu 3 derrotas militares. 3. Não acordou, vem gafanhotos, vem seca. Mas a gente vai para terminar no versículo 11 e 12. Ele diz: fiquem envergonhados lavradores, lamentem vinhateiros por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. Você tem que chorar, sabe por quê? Porque você plantou, você lavrou a terra, mas não tem o que colher. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras também, todas as árvores do campo secaram. Ele começa a descrever os tipos de árvores, e finalmente ele completa dizendo que todas secaram. Eu não vou falar nem dos provimentos, mais porque a gente já falou sobre isso. Agora imagine a falta de uma sombra e a questão do oxigênio quando não tem vegetação. Imagine uma cidade com uma baixíssima umidade relativa do ar e sem árvores, e o sol escaldante. É terrível viver desse jeito. Já não há alegria entre os filhos dos homens. O profeta se volta diretamente àqueles que cultivam o solo, guardam a vinha, que são os lavradores e os vinhateiros. Existe uma preocupação com a perda do vinho, uma angústia maior por parte do sacerdote, que não tem nada para oferecer. Só que a maior compaixão é despertada pela visão de um lavrador pobre que nada tem com que alimentar a sua família. Você não tem nada. O que é que um pai faz quando o filho pede pão e não tem? Se não, a primeira coisa é cobrir o seu rosto com as mãos e chorar. Com esse fervor, o profeta constrange as pessoas a reagirem com lamentação, choro e arrependimento. O que está querendo fazer, meus irmãos, é dizer o seguinte: olha, sem Deus é isso que vocês vão continuar vivendo. Mas se vocês se voltarem para Deus, se vocês tiverem mais sensibilidade à voz dele, isso passa. Deus é misericordioso, Ele vai perdoar os erros de vocês, mas precisa que vocês rasguem o coração, ouçam a sua voz. É preciso que vocês se abram para o que Ele tem para vocês, e deixem de viver da maneira que vocês acham conveniente. Veja, a amplitude dessa gravidade não é negligenciada. Ele acrescenta um resumo de todas as árvores do campo. Todas elas foram destruídas. É uma invasão sem precedentes, que veio simultaneamente acompanhada de uma seca longa e devastadora. A avaliação final do profeta sobre esse ocorrido serve apenas para dizer o óbvio: como estar feliz numa situação dessa? Já não há alegria entre os filhos dos homens. A alegria e o deleite do homem foi embora de todos os segmentos da sociedade. Todos. Nenhum deles foi poupado. A alegria que normalmente acompanha a época da colheita foi substituída pelo desespero. Esses são os primeiros 12 versículos. Mas eu quero trazer 4 aplicações para que a gente não saia daqui simplesmente com a palavra final sendo o desespero, que se seguiu a tanta calamidade. Eu quero dizer primeiramente que a calamidade que desaba sobre o povo de Judá provém das mãos do próprio Deus. É Ele quem chama o seu povo ao arrependimento por meio do profeta Joel.
por mais pesada que seja a descrição, por mais gráfica que seja, é Deus falando. E é Deus agindo para despertar o seu povo. Segundo, Deus pode se utilizar de vários métodos para disciplinar seu povo. A gente já viu aqui sobre uma nação ímpia subjugando uma nação, fruto da vontade do Senhor de ser seu povo, e Deus dizendo: olha, essa nação está subjugando vocês para que vocês compreendam que vocês precisam de conserto, vocês precisam ser disciplinados, esse é o meu jeito de trabalhar com vocês. Em Amós nós vimos que ele enviou seca, fome, nações inimigas, para que o povo caísse em si e se voltasse para ele, e o povo não se voltava. Aqui Deus se utiliza de insetos para executar julgamento contra o seu próprio povo, que você pode, à primeira vista, olhar para o gafanhoto e dizer assim: não, mas ele é muito insignificante, ele não pode derrotar uma nação inteira. Um gafanhoto não, mas uma nação poderosa de gafanhotos, com dentes afiados e um apetite voraz, pode, principalmente se é Deus que os impulsiona a isso. Terceiro, Deus não permite que o seu povo permaneça em um estado de indiferença espiritual por muito tempo. A sua intenção ao levantar o profeta Joel é despertar o povo novamente para a verdade da sua palavra, o que consequentemente levará a uma mudança de comportamento. A partir do momento que você, que não ouvia a palavra de Deus, que não dava nenhum crédito ao que se falava a respeito do Deus Todo-Poderoso, você se volta para essa palavra, consequentemente, obrigatoriamente, necessariamente, você vai mudar o comportamento. Você muda de figura tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você faz, porque o Senhor fala através da sua palavra a verdade que liberta, que abre os olhos, que abre a mente e que faz com que você viva de forma diferente. Quarto e último, os líderes espirituais precisam ter discernimento do seu tempo e chamar o povo ao arrependimento. São os primeiros que são chamados. Prestem atenção, anciãos. Prestem atenção, vejam o que está acontecendo na época de vocês. Prestem atenção naquilo que está sendo a regra vigente da sociedade na qual você está inserido. E fale ao povo. Não deixe o povo estar desconectado das coisas que estão acontecendo. Eles precisam compreender a gravidade do que está acontecendo e as implicações disso para um futuro próximo. Nós não podemos, meus irmãos, nos contentar em trazer mensagens que amaciem o seu ego. Talvez você chegou hoje aqui pensando: bom, espero que o pastor traga uma mensagem assim para dizer que minha semana vai ser maravilhosa, que eu vou fazer várias transações comerciais e que meus celeiros serão cheios. Aí o pastor vem falar sobre o celeiro vazio, sobre colheita não feita, sobre falta de vinho. Sabe por quê? Porque é isso que acontece quando a gente para de olhar para o Senhor como nosso sustentador e acha que é a própria capacidade da gente que faz com que a comida chegue no nosso prato. Isso acontece demais. Quando está tudo bem, a gente esquece de Deus facilmente. Agora venha faltando no seu contra-cheque, aí você lembra de Deus. Aperte um pouquinho. Última semana, a gente vai viver agora a última semana de fevereiro. Eu sei que tem gente que vai comprar o pão juntando moedas, porque o salário já foi faz tempo, mesmo fevereiro sendo menor, mas o gasto é o mesmo de todo mês, e você vai ter dificuldades. E aí você vai dizer nessa última semana: Senhor, supre a minha necessidade. Senhor, manda vir de algum canto. Por que você não fez isso nas outras 3 semanas de fevereiro? Porque estava tudo bem.
porque você tinha acabado de receber seu salário, porque você tinha acabado de fazer a sua feira, você tinha acabado de pagar suas contas, você não vai lembrar de Deus. Você só vai lembrar quando faltar. Esse povo aqui só se lembrou quando estava faltando, e mesmo assim teve que ser avisado pelo profeta, porque estavam insensíveis. Eu não quero que você volte para casa confortável, sem que seu pecado seja confrontado, e o meu também. Sem que a insensibilidade à voz de Deus não seja trocada por uma consciência vívida de como se deve conduzir a vida cristã para a glória de Deus. E eu termino dizendo que o arrependimento humano é o caminho seguro para a misericórdia divina. Do mesmo jeito que esse povo, se arrependendo, receberia misericórdia, se nós estivermos nessa situação de insensibilidade à voz divina, se nós nos arrependermos, também alcançaremos misericórdia. Eu espero que não seja necessário nenhuma seca, nenhuma praga, nenhum momento difícil, para que a gente ouça e se atente ao que Deus fala. Antes, que nós sempre estejamos ligados e sempre olhando para essa palavra que nos orienta, que nos chama ao arrependimento todos os dias, para que a gente desfrute do melhor que Ele tem preparado para todos nós. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.